Olá, olá, meus queridos ouvintes. Como vão vocês? Eu sou Carlos Morales, como vocês já bem sabem, mas hoje a história que eu vou contar não foi vivenciada e nem mesmo investigada por mim, mas sim por um antigo colega de profissão do Heroverse. Eu me refiro a Bruno Bennett, dono do site Bolinho Encapuzado. O Bruno, assim como eu, é um dos pioneiros dos jornalistas e bloggers de super-heróis, e ele um dia me contou uma história que me fascina muito, sobre uma figura estranha que eu adoraria ter conhecido pessoalmente, e que já investiguei antes de ser jogado para esse universo. Inclusive, haviam heróis que conheci que já toparam com essa figura e que já até receberam ajuda dele. Eu estou falando do Homem Lúdico, o personagem mais intrigante do Heroverse, ou pelo menos um dos mais. Agora, eu peço que abram a mente, pois a história é bem maluca, principalmente pro universo de vocês que não sofre influência de um deus amante de quadrinhos. E falando nisso, suas histórias em quadrinhos refletem bastante o que acontece no Heroverse. É como se fossem ecos do meu mundo materializando-se em histórias escritas e desenhadas. Eu me sinto bem quando eu leio elas. Mas não é sobre isso o podcast de hoje. Voltando ao assunto, eu vou contar exatamente como Bennett me contou. O Homem Lúdico supostamente é um jovem rapaz que veio de um conto de fadas bastante comum e antigo do meu mundo, O Bardo Alegre e a Bruxa dos Doces. Esse conto era o favorito na infância de Júlio Correia, um físico e cientista muito famoso. O homem era brilhante e ajudou muito no desenvolvimento da humanidade. Quando ele já estava adulto, Júlio, em uma de suas ideias, criou um elixir da realidade, um item muito poderoso feito de uma partícula radioativa de um buraco negro, não me pergunte como ele conseguiu isso, e uma substância mágica retirada do sangue de Elons, que são criaturinhas azuis e bondosas de aparência fofa que vivem nas florestas. Com o elixir pronto, o homem precisava pôr a sua criação a teste. Foi aí que, sem pensar muito, ele teve a ideia de testá-lo em sua edição de O Bardo Alegre e a Bruxa dos Doces. Ele abriu o livro e folheou as páginas até encontrar o seu personagem favorito, Eric, um camponês de cabelo desgrenhado e roupas marrom claras bem gastas. Encontrando a parte do livro, o Júlio pingou uma gota na página, bem em cima do nome de Eric. E ao fazer isso, imediatamente uma forte explosão de ar fez o cientista ser arremessado para trás, junto com todos os objetos próximos. E quando o homem se levantou, no lugar do livro havia um homem com a aparência exata de Eric, o rapaz do conto, que observava o quarto e Júlio como se estivesse maravilhado e ao mesmo tempo espantado com tudo ao seu redor. Júlio tentou se aproximar de Eric, mas quando chegou perto, em um ato de autodefesa, eu acho, Eric olhou para Júlio e com um gesto com a mão, na intenção de afastar um homem estranho na sua frente, o jovem rapaz transformou o físico em um... acredite ou não, cachorro. Sim, mas não é só um cachorro. O Júlio agora era um braco alemão falante e super inteligente. Eu tenho algumas histórias sobre esse cão muito boas, inclusive, mas fica para depois. Continuando, depois de ter feito aquilo, Eric se assustou e como se já tivesse feito isso antes, ele levitou e atravessou o teto da casa de Júlio como um fantasma. E curiosamente, as partes do teto que entraram em contato com o corpo de Eric se tornaram grama e terra, além de alguns outros objetos do quarto que ele havia tocado e agora eram anões de jardim vivos ou lâmpadas mágicas. Depois desse dia, Eric simplesmente desapareceu, ou pelo menos tentou desaparecer, já que as autoridades de contenção de fantásticos perigosos conseguiram encontrar rastros de locais em que o Eric havia passado, já que ele sempre deixava algum elemento de contos de fadas no local, como maçãs envenenadas, garotas que ele vestia com os trajes da Chapeuzinho Vermelho e até mesmo bebês dragões foram vistos sobrevoando a área da cidade. O garoto tinha um grande poder em mãos,
mas quase nenhum conhecimento, poder, quase nenhum conhecimento de como usá-los bem. Ele causava alguns problemas por conta disso, mas aqueles que já se encontraram com ele dizem que ele nunca fazia nada por maldade. Mas infelizmente, as pessoas não sabiam disso e por isso ele vivia fugindo, disfarçando-se e procurando aprender mais sobre esse novo mundo. É muito complicado encontrar alguém capaz de moldar a realidade ao seu favor, mas mesmo assim o Cubo Negro e também os heróis que acreditavam na bondade de Eric nunca deixaram de procurar o rapaz. Ele já quase foi capturado algumas vezes. Uma vez como uma senhora muito feia, outra vez como um gato usando botas. A verdade é que, como o Bruno me disse, ele tem medo, porque possui um poder instável e por isso ele vive escondendo-se de todos. Pois se ele realmente é bom, deve ter medo de ferir os outros. O leão, sim, aquele mesmo leão do primeiro episódio, me disse uma vez que se encontrou com um homem lúdico. O jovem ficou assustado no momento, mas quando reconheceu o protetor, o cara que ele via nas TVs, nas vitrines das lojas, quando se disfarçava pelas ruas, ele conjurou uma pequena pedra brilhante que emanava uma energia muito positiva e a deu de presente a Leon e simplesmente desapareceu depois. A partir desse dia, o protetor começou a usar aquela pedra em seu traje, pois enquanto ele protegia as pessoas, ele sentia que aquela pedra o protegia. E no futuro mais ou menos distante daquele dia, ele descobriu que estava certo.